enxugar gastos desnecessários. Você vai me perguntar, mas Priscila, isso aqui é a mesma coisa do outro. Você falou na segunda dica essencial, fechar a torneira do desperdício. E aqui você está falando de enxugar gastos desnecessários e recorrentes. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lá na Masterclass, que eu acabei de falar para você ir lá e aprender lá, que vai ser muito top para você, para o seu negócio, eu te ensino como identificar, eu te ensino o que é e te ensino a identificar dentro do seu negócio o que são custos e despesas, ok? Custos e despesas. Os gastos, às vezes numa conversa de negócios, a gente pode até ousar dizer que isso aqui são gastos. Mas quando aqui no nossa aula de hoje eu quero falar desses gastos recorrentes e desnecessários, são gastos muitas das vezes que você nem sabe que existe no seu negócio, mas existe. Eu me lembro uma vez fazendo uma consultoria para um cliente, nós chegamos lá, eu cheguei lá no negócio dele, ok? E eu fiz todo um levantamento, nós sentamos, conversamos, eu gosto muito de conversar, de entender, né, a história, como aquela pessoa começou a empreender, enfim. E muito bem. Eu vi e tal, perguntei para ele se ele fazia um controle financeiro, ele falou que fazia, mas era meia boca, era todo furado. Eu falei, beleza, então isso aqui é um dos alvos que eu vou resolver no seu negócio. E conversa vai, conversa vem, ele já tinha ali alguma coisa que ele sabia que ele precisava mudar, mas eu conversei mais, escrafunchei mais para puxar o máximo que eu podia naquelas primeiras reuniões dos problemas que ele tinha dentro do negócio dele. E ao longo do trabalho eu fui vendo outros problemas e a gente foi resolvendo. E um dos problemas que ele tinha é o que eu acabei de falar, que ele tinha uma planilha, ele tinha um controle financeiro, só que estava furado. Ele mesmo tinha ciência, né? Ele tinha consciência dessa situação. Só que dentro desse problema da planilha furada tinha um outro problema. Ele tinha determinados desembolsos ou gastos, ok, pessoal? Que ele não via como desnecessários para o negócio. E aqui mora o perigo. O controle financeiro, o controle financeiro bem feito, ok? Ele tem que espelhar a realidade. Seja ela bonita ou não, tá? Seja ela bonita ou não. Acredite você que eu já presenciei algumas consultorias, né, fazendo, em que a pessoa, o empreendedor ali, ele entendia que quando o controle financeiro dele, ele só podia dar positivo. Só podia dar positivo. E tudo aquilo que era um gasto a mais, uma saída, sabe? Um material de escritório que não era para o escritório, uma viagem que não era do negócio, colocava tudo ali. E quando ele começou a perceber que o controle financeiro dele não estava legal, ele deixou de lançar esses gastos. Então o controle financeiro não expressava a realidade. Se eu chegasse ali e olhasse aquele controle, ou seja, ou um relatório financeiro que seja, um balanço, enfim, ali a gente tem níveis de controle financeiro, ele não estava expressando a realidade para mim. E eu preciso que você entenda que gastos no seu negócio que são desnecessários e recorrentes, você precisa cortar. Primeira coisa que você vai fazer dentro dessa terceira dica, você identificou o que são custos e despesas. Você foi lá na Masterclass e aprendeu comigo, beleza? Joia!
tudo aquilo, custo é o que é necessário para o seu negócio, despesa são gastos que não são necessários, que não são vitais para você entregar o seu serviço ou o seu produto. Muito bem, você começa então a enxergar coisas que estão ali, que você está vendo que está acontecendo, porque você está fazendo o controle financeiro, e o controle financeiro que eu te ensinei está funcionando, ok? E aí você começa a ver que tem um monte de gastos que não são necessários, que não são vitais para o seu negócio. Que não são vitais. E aí você precisa o quê? Cortá-los. Você precisa o quê? Cortar esses gastos. Porque eles influenciam e comprometem o seu faturamento. Às vezes você tem uma receita legal. Às vezes você tem uma receita até interessante, ok? Até interessante, mas o fato de você não controlar o teu financeiro e não identificar esses gastos faz com que essa meta, esse objetivo nosso aqui de dobrar faturamento, ele não seja uma realidade para você. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Ok? Ele não vira um fator importante. Por quê? Porque ele está comprometendo, ele está pegando a sua receita e você não está vendo. Então, pessoal, tem que fazer um controle financeiro que funciona. Ok? Identificar esses gastos. Você não pode confundir de maneira alguma o que é do negócio e o que é seu, pessoa física. Não pode ocorrer isso, né? Na contabilidade a gente chama isso de princípio da entidade. Você não pode confundir uma coisa, você não pode misturar uma coisa com a outra. Lá na Masterclass eu te ensino a separar isso, ok? Eu tô falando, é uma aula, fica comigo até o final. É para você aplicar no seu negócio. Priscila, eu estou começando agora. Excelente, você vai começar certo. Você vai ter base no seu negócio. Ok? Para você crescer saudável. Para você crescer com uma base sólida. Que vai permitir, ok? Que você tome decisões mais robustas dentro do seu negócio. E a estrutura vai estar boa, ela não vai despencar. Ok? À medida que você for crescendo.